A paz do Senhor, meu amado irmão, professor de escola bíblica dominical, companheiro da obra de Deus, ensinador, você que é aluno da escola bíblica dominical, parabéns, isso é um grande investimento. Escola bíblica dominical é a maior escola do Brasil e você faz parte dessa bênção, dessa agência de educação bíblica. Lição de número 3, a nossa lição bíblica, a raça humana, origem, queda e redenção. Pastor que fez o comentário, pastor Cláudio Norte Andrade, e a nossa CPAD, então, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, está trazendo esse tema muito relevante, muito importante para nós cristãos. E essa lição 3 vai falar da natureza do ser humano. Olha que tema importante. Dia 19 de janeiro, será no dia 19 de janeiro de 2020, domingo, que as escolas bíblicas dominical, que usam a lição bíblica aqui da CPAD, estará trabalhando essa temática. E o texto áureo está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Eu amo esse versículo. Fala a gente chama de tricotomia do homem, não é? Ele diz assim: e o mesmo Deus de paz, porque o nosso Deus é o Shalom Elohim, né? O Deus de paz, vos santifique. Olha, o mesmo Deus de paz, o Deus de paz vos santifique em tudo. Porque o cristão nascido de novo, ele é santificado por Deus em tudo. Linguagem, atitude, em tudo, irmão. Então que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, lá dentro, ruach, lá dentro, espírito e alma, psique, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para o quê? Para a parousia, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que texto áureo lindo. Verdade prática, a nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e semelhança do Criador. Vamos pensar um pouquinho sobre 1 Tessalonicenses 5:23, nosso texto áureo. Bom, o contexto está no capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, por isso aos Tessalonicenses, entre os versículos 12 a 28, e diz respeito de diversos preceitos, votos e saudações de Paulo, a igreja então em Tessalônica. E ele inicia dizendo: e o mesmo Deus de paz, Shalom, né, Ierine no grego, nosso amado Criador, então, o nosso Deus Criador é um Deus de paz. É Ele que chama os crentes à paz. Embora houvesse, infelizmente, muitos crentes ociosos ali em Tessalônica, que haviam provocado muitas divisões e contendas para a igreja de Tessalônica. Você sabe que é lá que Paulo escreve sobre a questão da volta do Senhor, porque tinha gente ali que, sabe, infelizmente, irmão, tem gente que é duro, pessoas que não nasceram de novo, e aí começavam a visitar a casa dos irmãos, querendo se alimentar, querendo usar da boa fé para tirar recursos, e pessoas que só ficavam falando: não, Jesus vai vir, então não precisa mais trabalhar, não precisa mais acordar cedo, porque Jesus está vindo. E Paulo precisou ensinar, falando: não, a volta de Jesus não vai ser como vocês estão pensando, não. Aí ele fala que a trombeta soará, e aí vai
vai explicando, né? Então é nessa igreja também que Paulo repreende, olha, quem não trabalha que não coma. Então havia problema nessa igreja, como há hoje problemas em muitas igrejas. Nós não somos perfeitos. Então existem falhas. Por isso mesmo que existem pastores, por isso mesmo que existem mestres, por isso mesmo que existem evangelistas, por isso mesmo que existem doutores e profetas. Exatamente para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo. Mas, infelizmente, tinha gente provocando divisão ali em Tessalônica. Somente o Deus de paz produz unidade na igreja. Também ele produz comunhão entre ele e os fiéis. O que é o tema desse presente versículo. Veja, meus amados irmãos, meus amigos, a reflexão que nós temos que fazer aqui, que é muito relevante, é que essa comunhão, ela vai se expressar também na perspectiva do ensinamento da palavra. Então, uma igreja, uma comunidade onde é ministrada a palavra de Deus, é ministrada a palavra de Deus com autoridade, com poder, com impacto. Então é uma igreja sadia que vai prezar para a unidade. Agora, uma igreja que fica falando de especulações, simplesmente de usos e costumes, irmão, vai ter tendência de divisão. Tem tendência de divisão. Porque nós precisamos entender o que é efetivamente o principal. Lendo a patrística, Agostinho de Hipona, ele diz assim: no essencial, a unidade. No não essencial, a liberdade. E em tudo, a caridade, o amor. Então, o que é essencial? É essencial que cada cristão receba a experiência do novo nascimento, receba a experiência do revestimento do poder, tenha prazer na lei do Senhor, leia, absorva, escondi a tua palavra no meu coração. Então, as autoridades eclesiásticas têm que ensinar o povo a amar a Bíblia, a ler a Bíblia, a ter um tempo para reflexão bíblica, a orar, a fechar um pouco a porta do quarto e falar com o Salvador, porque a fé cristã é isso. O Senhor Jesus ressuscitou, está vivo, e nós cristãos temos que ter essa experiência com o Senhor Jesus que está vivo. Então é importante nós compreendermos isso, e esse Deus de paz então nos santifica. E aí nós temos a unidade da igreja. Agora, começa a ensinar coisas que não são relevantes, costumes, rito e não sei o que lá. Daqui a pouco surgem todos os problemas, ainda mais hoje com o tal de WhatsApp. Hoje todo mundo é jornalista, irmão, entre aspas, claro, né? Hoje todo mundo quer dar opinião, né? Hoje virou eu até acho que, como historiador que sou, eu até acho que nós já estamos numa outra era, né? Porque assim como a imprensa de Gutenberg revolucionou o fim da Idade Média, basicamente, o início da Idade Moderna, eu acho que nós já estamos em uma outra dimensão, né? Já passamos a história contemporânea com esse poder das mídias sociais, inclusive essa aula que eu estou dando, né? Então, na perspectiva bíblica, paz não consiste em mera calma e tranquilidade. Aí está o engodo de muita gente, né? Pensa que paz é a ausência de guerra. Não é dessa paz que eu estou falando. A paz que é concebida por Deus tem a ver com a reconciliação entre o homem e o seu Criador. Aí de novo, deixa eu citar a patrística, né? Agostinho de novo de Hipona, ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma só encontrará repouso, refúgio, paz, quando voltares para ti. Então, esse relacionamento
homem, Deus, que gera paz, que tem paz, que você pode sentir paz. Então Deus é o Deus da paz, somente para aqueles que não estão mais em conflito com Ele. Porque quem está em conflito com Deus não vai ter paz nunca. Tem a falsa paz, né? A paz de Deus não é, portanto, uma questão sentimental, mas sim moral. Portanto, o Deus da paz é igualmente ao santificador. A palavra paz é habitualmente usada tanto no Antigo como no Novo Testamento em conexão com as bênçãos messiânicas. O Messias é o príncipe da paz. A paz fundamenta sobre a reconciliação com Deus. É o tema do Evangelho de Cristo, que trouxe a paz. O próprio Evangelho é o Evangelho da paz. Cristo é o doador da paz. Aí ele diz: vos santifiquem tudo. A santificação, então, não consiste meramente na remoção do pecado, mas também envolve a implantação das virtudes morais positivas de Deus no indivíduo, como bondade, retidão, amor, temperança, de tal modo que o crente venha participar amplamente dessa natureza moral de Deus. Então, uma pessoa que nasceu de novo, teve os seus pecados lavados pelo santo sangue de Jesus, porque o que purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então ele inicia um processo de santificação. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aqui fala em tudo. Santifique em tudo. Então não tem essa de dizer, olha, aqui eu sirvo a Deus, mas agora lá eu sou outra pessoa. Mas você não vem com dupla personalidade, não, irmão. Aqui é tudo. Né? No verbo holoteles, ou holoteleis, completamente, perfeitamente, deriva de holos, completo, ou de telos, fim, consumação. Então, algo pleno. Então, o amor de Deus é transformador na plenitude da nossa vida, não é uma parte só. Né? Eu sou meio nascido de novo, isso não existe. Sou meio revestido de poder, isso não existe. Tem que ser pleno. E inicia o processo lá dentro, bem como o salmista: sonda, meu Deus, e conhece o meu interior. Né? O processo santificador do Deus da paz inicia no espírito, e alma, e corpo. Então, o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Aqui que eu disse, a palavra tricotomia. Existem grupos evangélicos que são dicotómicos. Creem que espírito e alma é a mesma coisa e corpo. Nós acreditamos na tricotomia, espírito, alma e corpo, embora admitimos que espírito e alma são inseparáveis. Nós só sabemos que tem uma divisão porque Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais profunda do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, que é o corpo, é apta para discernir todo o que tem no coração. Né? Bom, é por isso que nós cremos na tricotomia, mas isso não é essencial. Se o irmão acredita na dicotomia, irmão, tá bom, isso aí não é essencial. Lembra que eu disse? No essencial a unidade, no não essencial a liberdade. Eu, como ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, acredito na tricotomia da alma, como é nos ensinado com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e também com base aqui em Hebreus, como eu já citei para você. Hebreus, capítulo 4, e versículo de número Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, com base nesses dois versículos, claro que tem mais, né, irmão? Mas com base explícita nesses dois versículos, que cita espírito, alma e corpo, é que nós seguimos a ideia de que o homem é tricotomia do homem. Mas respeitamos os irmãos que creem na dicotomia, viu, irmãozinho? Não precisa ficar nervosinho, não, tá? A gente respeita, não é essencial, tá bom? Bom, e ele usa a palavra, então, vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. A tradução inglesa de Williams apresenta a seguinte tradução: que sejais seguramente guardados em espírito, alma e corpo, para que sejais inculpáveis quando nosso Senhor Jesus Cristo retornar. Grande esperança da igreja, a parousia, o retorno do Senhor. E é como se Paulo houvesse escrito: que toda a vossa personalidade, em suas várias porções, e consideradas como um todo, seja conservado sã e inculpável, para que possais acolher ao Senhor Jesus Cristo em sua vinda, conforme deve ser recebido, isto é, em santidade, em pureza, em perfeição, em saúde espiritual. E aí vem a palavrinha irrepreensíveis. Olha, é do grego amertos. Amertos significa sem culpa, sem censura, livre de qualquer motivo de acusação. Para quê? Qual é o objeto disso tudo? Para a vinda de nosso Senhor. Então é do grego parousia, o vocábulo grego técnico que significa no Novo Testamento a segunda vinda de Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 4, 15 em diante. Então os crentes primitivos aguardavam o retorno de Cristo à terra em seus próprios dias de vida, né? Encarando a possibilidade dessa volta como uma possibilidade diária. Eu lembro que havia um slogan no meio dos evangelhos que dizia: vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Né? Quer dizer, aquela expectativa gloriosa que todo cristão tem que ter, como ao término do livro de Apocalipse, que vem a expressão Maranata, ora vem Senhor Jesus. A leitura bíblica dessa lição está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 28, capítulo 2, versículo 7. Quais são os objetivos? Primeiro, mostrar a complexidade do ser humano. Segundo, elencar as características do corpo humano. E 3, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior. E 4, relacionar o espírito com o nosso contato com Deus. Ponto central: o ser humano é constituído, então, de espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. Vamos pensar um pouquinho numa introdução para essa lição. A aula de hoje, então, estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. É o Salmo de número 139, né? O Salmo de número 139 é uma poesia extraordinária. Eu quero ler para você especificamente o versículo de número 14. Olha só o que o salmista poeticamente declara. Salmo de número 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Vamos pensar um pouquinho, então, sobre o primeiro tópico, a complexidade do ser humano. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus, quanto a relação aos anjos, quanto a relação dos animais. É distinta.
A natureza de Deus, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. João 4:24. Deus é Espírito, e convém que os adorem ou adoram em espírito e em verdade. Isso significa que para existir, o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de alma, de espírito e de corpo. Não há essa necessidade. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente é o Yireh Asher. Yireh é a expressão hebraica para eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, me chama a atenção isso, porque Deus podia falar para Moisés, né? Meu nome é tal coisa. Não. Eu sou o que sou. Ele é. Independentemente de mim ou de você, é o que subsiste eternamente. A natureza dos anjos, seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza, eles são descritos como espíritos. Hebreus 1,14. E diferentemente de nós, não se reproduzem através da sexualidade. Lembra que Jesus disse para os saduceus, que fizeram aquela pergunta comprida da lei do levirato? Só para você lembrar, os saduceus que não creem na ressurreição perguntaram para Jesus como seria na ressurreição dos mortos uma mulher que tivesse casado 7 vezes. Quem seria o marido dela? Porque havia uma legitimidade que cada marido casou após ela ter ficado viúva. Primeiro que é uma história sem pé sem cabeça, né? Porque sete irmãos, né? Ali tem alguma coisa errada naquela história. Mas enfim, Jesus chamou a atenção, exortou eles, disse: olha, vocês não conhecem a Bíblia nem o poder de Deus, porque no céu, porque Deus não é Deus de mortos. Para começar, Deus é Deus de vivos. Então não tem mortos. Morto está o corpo, inconsciente está a carne que está putreficando lá no cemitério, mas a alma e o espírito estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos. É por isso que ele é chamado Deus de Abraão, ou Deus de Isaac e Deus de Jacó. Senão não teria sentido você chamar um Deus de pessoa que já morreu e nem existe mais. Não, é porque eles estão vivos diante de Deus, por isso que você pode chamá-lo de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus é o Deus de vivos. Primeiro ponto. Segundo, no céu não se casa, e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. Então os anjos são assexuados. Na verdade, irmão, essa questão de sexualidade é para nós, por causa da nossa reprodução, para a nossa comunhão, para a nossa própria, o desenvolvimento humano, né? Não tem a ver com coisas espirituais, né? Isso é coisa do corpo, né? Então nós somos diferentes. Os anjos têm um corpo apenas espiritual, 1 Coríntios 15:44 e Hebreus 1:14. E a natureza dos homens? Bom, já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, né? Uma física, o corpo, e uma espiritual, alma e espírito, que seria então o básico, né? A parte espiritual e a parte material, ou a parte material e a parte imaterial. Para vivermos nesse mundo, então, necessitamos dessa natureza completa. Não tem jeito da pessoa falar: irmão, eu só estou o corpo aqui, minha espiritual, mas não tem. Então você morreu. Então seu corpo morreu. Não tem como. Porque morte é exatamente isso. É o Thanatos. Separa alma e corpo, alma e espírito do corpo. Isso aqui é morte. Então, na verdade, quem fica... Então, quando o salmista fala que lá no cemitério ninguém te louvará, ele está se referindo ao corpo. Porque o corpo morreu, tá? Só tem ossos lá. Se você for lá, não... porque é o corpo que ele está se referindo. Não está se referindo ao espírito e à alma. Não é isso? Olha o que Jesus falou, hein? Não tem mais quem pode matar o corpo, porque ele sabia que o corpo vai virar pó. Antes tem que se preocupar quem pode fazer perecer no inferno a alma. Olha, tá? Então precisa ter discernimento aí. Para vivermos nesse mundo, então necessitamos dessa natureza. Se um apartar do outro, então a gente morre. Isso que é a morte. Separou corpo, alma e espírito.
Então, resumindo do tópico 1, a natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Temos um subsídio didático-pedagógico e 2 características do corpo. Vamos falar sobre o corpo, né? O corpo humano tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Materialidade, ao contrário dos anjos ou das criaturas espirituais, criados de uma só vez pela palavra, conforme diz o Salmo 33:6, o homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria existente. Terra, pó da terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. O mesmo pode-se dizer de Eva, que provinda do homem possui a mesma substância desse. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo-se e enchendo a terra conforme a orientação do Senhor. Uma pessoa sem espiritualidade, que não conhece a palavra, vai querer ficar na terra, irmão. Porque é a natureza dele, né? Ele é pó da terra, então ele ama a terra, ele quer viver na terra, ele gosta da terra. Porque ele é pó da terra, irmão. Então uma pessoa desprovida de espiritualidade quer ficar na terra. 2, visibilidade e tangibilidade. Envolto então num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado, matéria. Aliás, a visibilidade e tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou ao discípulo Tomé, com evidências de sua ressurreição física. Olha, Tomé, não é um fantasma, não. Sou eu mesmo, pode tocar, né? O discípulo incrédulo só veio a convencer-se da verdade depois do quê? De ter visto e tocado nas feridas do Senhor Jesus. 3. Mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Essa era a ideia, viver para sempre, né? Mas o pecado de Adão e Eva entraram e nós herdamos essa situação, essa condição. Mas por causa da sua desobediência morreram. O salário do pecado é a morte do corpo. E é o afastamento da alma e do Espírito de Deus, né? O apóstolo Paulo ensina, porém, que quanto do arrebatamento da igreja, olha que coisa linda, o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 15, a partir do versículo 53, 54, e também em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 15, ele fala que isso que é mortal se revestirá de imortalidade. O homem, portanto, foi criado mortal. Ou seja, com a possibilidade de viver, o homem foi criado imortal. Ou seja, com a possibilidade de viver para sempre. Mas o pecado tornou mortal. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. Tem a vida eterna, né? Jesus falou. Interessante que Deus nos criou para vivermos, né? Essa foi a intenção, né? Mas o pecado trouxe a morte. Então Jesus, o Filho de Deus, dele depende a nossa vida na eternidade. Quem está em Cristo tem a vida eterna, mas quem não creu é condenado, porque não aceitou o unigênito do Pai. Síntese do tópico 2, o corpo humano, né, tem as seguintes características: materialidade, visibilidade e mortalidade. Temos um subsídio teológico. 3, a alma, o nosso elo com o mundo exterior, a sede das nossas emoções, né? Só viremos a entender claramente nossa natureza espiritual se acertarmos essa proposição. O espírito e a alma são inseparáveis. A partir daí veremos a alma como uma janela, através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a própria morte física é a separação entre a alma e o corpo. Isso que é a morte, né? Separou o material do imaterial.
Alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção, conforme eu já li, Hebreus 4:12. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. 2. A alma é a janela para o mundo exterior. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao que ele cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se de órgãos sensitivos. E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne, pelas concupiscências dos olhos e pela soberba da vida. Por isso o Senhor declara: a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18:4. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isso o apóstolo recomenda a completa santificação do nosso ser, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. 3. A separação da alma e do corpo gera morte. Thanatos. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa de Raquel, por exemplo, a esposa amada de Jacó. Diz que saiu a alma do seu corpo. Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma do justo é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que dos ímpios é aprisionada nos abismos, ou no inferno, ou no Hades, o local dos mortos. Quando isso ocorre, então, a alma dos justos é recolhida no local de descanso, e o ímpio não. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece inconsciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são o único elemento da nossa imaterialidade. Claro que a alma e o espírito estão conscientes. Os mártires que enfrentaram o martírio no primeiro século, eles iam conscientes. Famílias inteiras abraçavam naquele coliseu e diziam: até breve. Eles sabiam que estava matando o corpo, não o espiritual. Então muitas famílias partiam juntos para a eternidade. O apóstolo Paulo fala que ele tinha desejo de partir e estar com o Senhor porque ela era muito melhor. E o próprio Jesus falou que Deus não é Deus dos mortos. Agora imagina um absurdo, porque tem irmãozinho, tadinho. Tem irmãozinho que acha que não morreu, a alma está que nem estivesse dormindo. Irmão, quer dizer então que Adão está dormindo há 5.000 anos? Você já parou para pensar nisso? Então, se não tem atividade de alma, de consciência, quer dizer então que Abraão já está dormindo há 3, 4.000 anos atrás? O rei Davi, 3.000 anos atrás? Salomão? Quer dizer, todo o apóstolo Paulo já está dormindo há 2.000 anos? Então, para que ressuscitar? Então fica dormindo. Não tem sentido nenhum, irmão, isso. Agora, a Bíblia não diz isso não. Isso é invenção de alguns grupos que não conseguem entender a palavra de Deus e torcem ainda, né? Mas a Bíblia fala que Deus é Deus de vivos. Então Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos. O corpo dele que morreu. Quando você morre, é o corpo que morre. Sua alma está viva. Então Paulo fala isso, mas ele fala que é muito melhor, irmão. Consciente, sabedor. Você sabe por que a pessoa está na glória. A pessoa tem consciência. Não é que nem a pessoa, né, morreu, está dormindo, vai dormir. Então nem precisava acordar mais, deixa dormir. Ou esse outro grupo que fala, morreu, acabou. Então por que Jesus ia morrer na cruz do Calvário? Se morreu, acabou? Quer dizer, são doutrinas espúrias, doutrinas que não encontram respaldo na palavra de Deus. É isso que me dá alegria da salvação, é que o sangue de Jesus salvou a minha alma, e o meu corpo pode até ser tombado, mas a minha alma está com Cristo Jesus na glória. Isso que é maravilhoso, é isso que os mártires enfrentaram. Eles não tinham medo, conforme Jesus disse, não temiam que podiam matar o corpo. Queimaram, jogaram para as feras, foram destroçados para as feras, mas eles sabiam que a alma deles, conscientemente viva, estaria nos braços do Senhor. Essa tem sido a esperança gloriosa dos cristãos
bíblicos, graças a Deus. Então, síntese do tópico 3. A alma é a janela para o mundo exterior. Sua separação do corpo gera a morte. Subsídio teológico. Tem aqui um subsídio teológico do grande pastor pentecostal Stanley Horton. Teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal. E o item 4 da lição, o espírito e o nosso contato com Deus. O espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede da nossa comunhão com o Pai. Na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimos, verdade. Mas o que é espírito? Em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte material do ser humano. Embora distintos um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus tem poder para chegar até a divisão da alma e do espírito, conforme Hebreus 4:12. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede das nossas afeições espirituais. 2. O elo entre o nosso corpo e Deus. É por meio do nosso espírito que nós comunicamos com Deus. Apocalipse 1:10. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação de Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no espírito, em comunhão com Deus e com os irmãos. E 3, a sede da nossa comunhão com Deus. A sede de nossa comunhão com Deus. Através do nosso espírito temos experiências e encontramos com Deus. Eis a experiência do profeta Isaías. Portanto, a verdadeira alegria divina manifesta-se em primeiro lugar em nosso espírito, pois é nesse que todo o nosso ser consagra-se no serviço de Deus. O nosso espírito tanto fala em mistérios como ora. 1 Coríntios 14:2, versículos 14 e 16, sobre os dons espirituais. O espírito também pode abrigar orgulho e a soberba. Provérbios 16:18. Por isso, quando o ímpio falece, seu espírito e também alma, portanto ambos são inseparáveis, é aprisionado até o julgamento final, conforme 1 Pedro 3:19. Síntese do tópico 4. O espírito é o elo entre o nosso corpo e Deus. É a sede da nossa comunhão com o Altíssimo. Temos outro subsídio teológico aqui também da teologia sistemática do pastor Stanley Horton. E as considerações finais. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação, que é o nosso textual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos de ser santos no corpo, na alma e no espírito. Claro que o processo de santificação começa primeiro no espírito, né, irmão? Depois o corpo exterioriza por fim. Então inicia no espírito, na alma, sede das emoções e finalmente no corpo. Jesus morreu e ressuscitou a fim de que sejamos santos em todo o nosso ser. E quando do arrebatamento da igreja, apesar de nossas limitações, o Senhor então nos revestirá de imortalidade. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Busquemos a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Todo o nosso ser pertence a Deus. Irmãozinho, minha irmãzinha, eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Acesse o meu site www.professoralberto.com.br. Compartilhe esse material com outras pessoas. E o meu convite para você, se você quiser conhecer Israel, se você tem condições econômicas, faça parte da nossa 6ª caravana para Israel, grupo do professor Alberto, 16 a 24 de novembro de 2020. Só 9 dias, irmãos. Vai ser uma bênção. E você é o meu convidado. Valor, $3.290 americanos. Tudo incluso, exceto o almoço. Passagens aéreas, passagens terrestres, tudo incluso, hotéis, está tudo incluso, $3.290. Até a gorjeta, que esses locais têm essa cultura da gorjeta.
$3.290. Você pode dividir em até 22 vezes. 10 boletos e 12 cartão. Entre em contato com a Renova Turismo. Liga lá. Fala, eu quero fazer parte dessa viagem abençoada. 019 98372 1193 ou 19 3241 2424. Vou repetir. Tá aí, ó. Você pode anotar. 019 98372 1193. 019 3241 2424. Venha fazer parte dessa nossa visita na Terra Santa. É a 6ª caravana com o professor Alberto. Vai ser uma honra estar com você. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.